Capacitação tecnológica no bioma Cerrado. Numa propriedade do Exército Brasileiro, conferimos os vários tipos de solo de um dos mais ricos biomas do Brasil. Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordenador do projeto Biomas, e vou apresentar nesta aula os solos que trabalhamos na propriedade de referência do projeto Biomas, situado na Fazenda do Exército Brasileiro, no campo de Formosa. Nós daremos muita atenção sobre as classes de solos que constituem as pedossequências locais e colocaremos alguns atributos para mencionar sobre a potencialidade ou a fragilidade desses ambientes. Isso tudo disposto dentro de pedossequências características, duas grandes pedossequências, e aí poderemos falar sobre a distinção desses ambientes relativos, todas essas diferenças relacionadas a solos. Então, como eu falei na aula anterior, quando falamos de solos, nós temos diferentes atributos ou diferentes características que determinam essas diferenças. Volto a repeti-las, como falando de textura, da espessura, pedregosidade, teores de carbono, capacidade de troca catiônica, saturação por bases e os regimes hídricos, hidromórficos, semi-hidromórficos e não hidromórficos. Coloquei essa imagem que me chamou muita atenção para mostrar que a área que nós pegamos para o projeto Biomas, que é a área referência, é uma área bem preservada. Nesta imagem fica muito nítida a distinção do ambiente preservado no centro, que é do campo do Exército Brasileiro, do campo de instrução de Formosa, e as referências que temos ao lado das propriedades, todas sob a mesma constituição geológica, mesmos tipos de solo, mas no centro, a área que o projeto Biomas estuda para fazer a referenciação, comparando com solos já utilizados por sistemas de produção. Então, nesta área do Exército Brasileiro, que está nesta imagem com uma escala de maior referência para se situar, temos um ambiente nitidamente dos solos de alto potencial agrícola, de textura argilosa, e ao centro temos dois ambientes muito distintos, porém hidromórficos. Um com textura argilosa e o outro solo com uma textura orgânica. Ou seja, caracterizando ambientes de altíssima fragilidade ambiental sob o ponto de vista de solos e água. E também, por que não, associada à vegetação que lhes são características. Agora, numa percepção mais detalhada, podemos ver o que eu sempre mostro em maior escala, os solos não hidromórficos, de alto potencial, e ali uma cabeceira de drenagem de textura constituída por um solo de textura orgânica, que são os organossolos, de alta fragilidade ambiental, e ao redor desta circuncisão do solo orgânico no meio do ambiente essencialmente argiloso, temos uma nascente e com uma distinção de solos muito diferentes. Na esquerda, saindo de solos não hidromórficos, textura argilosa, até chegarmos nos organossolos sob constituição fitotípica muito distinta. Floresta e o ambiente essencialmente de cerrado, no ambiente circunscrito à floresta. Essa pedossequência de 1.200 metros estudada está registrada neste desenho, onde temos a constituição da pedossequência, começando pelo latossolo vermelho, indo em direção à água, quer dizer, mudando das zonas puramente de nucleação por oxidação no solo, que são as cores vermelhas da hematita, começa a haver um processo de nucleação por dissolução, quer dizer, indo em detrimento, aparecendo a guetita em detrimento da hematita. Então, na sequência, um pouco mais abaixo, latossolo vermelho-amarelo, latossolo amarelo, já saindo da província dos latossolos, entrando já no ambiente de solos transicionais,
um cambissolo ainda com características latossólicas, e depois entrando no ambiente das províncias de solos hidromórficos, onde temos o gleissolo melânico e os organossolos áplicos, solos de altíssima fragilidade. Podemos ver, ao longo da pedossequência, as espessuras como vão se adelgaçando, começando muito espessas nos latossolos e terminando em solos mais adelgaçados, nos gleissolos melânicos e organossolos. Na correspondência de uso, tanto o latossolo vermelho como o latossolo vermelho amarelo são solos de altíssimo potencial de uso físico. Há uma restrição quanto às características químicas. Na sequência, temos solos com um menor potencial, que são os solos onde estão os latossolos amarelos, com médio potencial. Ainda são solos profundos, mas já tem uma ligação mais próxima da água, então já há um menor potencial de uso com utilização de insumos agrícolas. E depois já entram os solos de baixo potencial agrícola, no caso, o ambiente dos cambissolos. E, finalmente, entra um ambiente extremamente frágil, destinado sempre às APPs, que são as zonas dos gleissolos e organossolos, ambas as classes de solos hidromórficas, ou seja, que em período do ano ficam saturadas de água até a superfície. Representadas pelas fotografias do latossolo vermelho bem no topo, podem notar que vai amarelecendo o solo de acordo com a presença de guetita, começa a ficar mais amarelo. Em escalas de ultra detalhe, como estamos trabalhando, já aparecem os latossolos amarelos, são solos que só aparecem em escalas ultra detalhadas. Depois vejam que vai cada vez ficando mais claro o solo, desde os vermelhos lá de cima, longe da água, vai ficando com cores mais amarelas, mais pardas, até entrar o gleissolo, que já são solos que têm feições redoximórficas, ou seja, feições de presença de água, fazendo essa sensibilização de oxirredução dentro do solo. Então começa o processo de redução dos elementos, e aí o ferro, o manganês, eles são íons que começam a ter suas valências alteradas, indicando a presença de água, portanto, isto caracterizando a necessidade de protegê-los. E, finalmente, os organossolos áplicos, que são esses solos negros, de uma importância muito destacada dentro do cerrado, que nós comentaremos à frente. Normalmente, esses solos muito relacionados, sempre relacionados com a questão de hidromorfia saturada. Então, se pudéssemos ir comentando um a um, agora vou me ater mais aos solos de baixo, os latossolos se repetem, nós podemos ver quanto à morfologia, a granulometria e os atributos químicos, que eles se repetem muito para o que vimos na fazenda Entre Rios, né? Baixos teores de silt, caracterizando os latossolos, teores de argila bem mais baixos, normal também, são solos de textura média para argilosa. O pH é extremamente ácido, ou seja, se queremos usar esses solos com alto potencial físico, nós temos que pensar em mudanças químicas nesses solos, e uma das coisas é a reatividade do solo. Aumentarmos, precisamos colocar essas classes de reatividade acima de pH 5,5. O carbono, por ser uma zona preservada, reparem, mesmo com vegetação de cerrado, 23 gramas por quilo, quer dizer, é um teor de estabilidade para cargas para as condições de solos tropicais dos cerrados. O valor S não poderia ser diferente, sempre muito baixo, 0,5, embaixo 0,2, quer dizer, para a produção tem que se pensar em calagem, tem que se pensar em adubações com macro e micronutrientes. CTC, como os anteriores, muito baixo, e o V%, solos oligotróficos, né? Não chegam nem a 10% de saturação por base. Agora, eu gostaria de chamar a atenção aqui na característica física. Reparem, esses solos que estavam sob uso, eles vão a densidades de 1,2, mas eles em meio natural, 0,9 praticamente, 0,84, quer dizer, solos muito porosos. Reparem as condutividades hidráulicas muito elevadas,
comparativamente aos sistemas de produção. Vejam como é muito maior o sistema de condutância de água desses solos. 146 é uma coisa absurda, esse solo altamente poroso e é dado pela relação, vejam a relação de porosidade macro para micro, como praticamente 45%, 50%. Quer dizer, um solo nunca foi cultivado, então ele tinha características físicas absurdamente excelentes, quer dizer, solos que têm altíssimo potencial para uso. Na sequência, o latossolo vermelho e amarelo, já baixando na pedossequência, vindo para as zonas mais baixas, as tonalidades amarelas traduzem essa maior manifestação de oxidrilação dos óxidos. Então, já se tem os oxidróxis, que são as guetitas. Reparem também, continua com os teores de silt, como qualquer latossolo lá embaixo. Os teores de argila, média, textura média, ele tem um caráter até meio quase que argissólico. O pH, muito ácido. Então, os teores de carbono são desejáveis, acima de 2%, e característico de uma área não utilizada, quer dizer, depois com o uso nós podemos ver a diminuição de carbono do solo, mas as características químicas, não quero perder muito tempo, são muito pobres quimicamente, como favorece a saturação por bases, menos do que meio centimol na superfície, atingindo 0,2 centimol, quer dizer, um solo extremamente pobre. A CTC e o V% são extremamente baixos, requerem para a produção calagem e adubação para poder satisfazer as necessidades agrícolas desses solos. A densidade continua como o latossolo vermelho. São muito baixas, quer dizer, um alto potencial de troca gasosa, expansão radicular, migração de soluções, quer dizer, um solo excelente para a característica de uso. As condutividades muito altas, acima de 12, o parâmetro é 12 centímetros hora, vejam, tem 63, né? Então é um troço muito poroso, caracterizando o estado de agregação perfeita e a porosidade, vamos dizer assim, contínua, uma porosidade capilar. E a porosidade, reparem também, solos com elevadas porosidades, 65%, quer dizer, um solo espetacular em termos de troca gasosa e um macro, praticamente, como eu digo sempre, bem equilibrado com os microporos, né? Porque de 0,6 ou 60% de macroporo, 30% são dados por macroporos, mas o 30% é 50% de 60%. Então, é um solo muito equilibrado. Então, um solo espetacular. Então, compondo a província latossólica, quer dizer, nós temos um potencial imenso, temos que saber manejar esses solos para poder obter as produtividades que são muito características do nosso Brasil. O latossolo amarelo, quer dizer, já um solo bem amarelado, se pensarmos, se compararmos com os latossolos vermelhos, aqui já há um domínio da província guetítica, quer dizer, toda a nucleação dos óxidos são por conta da presença de água, mesmo que em caráter estacional, nós temos uma nucleação por dissolução, não mais por oxirredução, é muito mais por dissolução. Então, a guetita passa a prevalecer e nós temos esses solos bem amarelados. Como que eles são morfologicamente, como que é a granulometria e os atributos químicos? Reparem que não difere muito do anterior, continua os teores de silt baixo, algo que nos favorece em termos de uso agrícola. Os teores de argila são médias até muito argilosas em subsuperfície. E quimicamente, pH se repete, muito baixo. Carbono, reparem, 2,5%, muito diferente dos solos que estão em produção, quer dizer, os teores de carbono eram maiores para o cerrado, nós temos que ter atenção porque nós estamos perdendo um potencial de carga. E a professora Michele comentará o potencial de carga nos solos e as suas funções ecológicas, que a gente praticamente não dá muita atenção. E, na sequência, o valor soma de bases, CTC e o V%, quer dizer, a saturação por base,
continuam solos que precisam ter implementação química para uso. Os atributos físicos, reparem, a densidade continua baixa, quer dizer, isso está caracterizando que é a província latossólica, diferentemente do que é uma província de solos mais jovens, onde prevalecem os cambissolos, os neossolos regolíticos, então são solos muito porosos, condutividades muito grandes, porém aconteceu, e deve ser local, porque nós não vimos isso acontecer na outra mancha do latossolo, há uma restrição no horizonte transicional entre A e B. Mas isso é muito local, acontece de algumas amostras a gente ter essas grandes amplitudes, mas vocês puderam ver até pelos latossolos anteriores que não há essa restrição. Isso é muito comum, por exemplo, nos latossolos amarelos, que estão lá no bioma Mata Atlântica. Aqui, para essa região, isso não existe. Então, é muito localizadamente, mas volta a ter percolações muito grandes em subsuperfície. A porosidade, 60%, 65% de poros, um equilíbrio razoável também do macroporo, caracterizando uma boa província. Na transição entre os ambientes latossólicos e dos latossolos e das planícies, está o cambissolo latossólico. É um solo transicional. Reparem que o valor silt, já por se tratar de um cambissolo, já sobe o valor de silt, quer dizer, já tem que se ter atenção, mesmo para pequenas declividades, temos que ter muita atenção com o silt, porque o silt é uma partícula que oblitera, que fecha os poros do solo e promove escorrimento superficial, favorecendo a erosão, mesmo abaixo do declive. Os teores de argila continuam variantes, aumentando em subsuperfície. Os pHs, toda a parte química se repete, caracterizando o que é um ambiente de preservação. O homem determina grandes mudanças no solo. Vocês podem notar que o ambiente preservado há uma continuidade das características morfológicas, químicas e físicas. A morfologia até se altera por causa da proximidade da água, mas as características físicas e químicas têm uma continuidade, ou seja, a natureza, na maneira a autoconcepção da natureza foi feita de uma forma a não ter grandes variantes para esse tipo de ambiente, favorecendo zonas mais estáveis. Reparem nos atributos físico-hídricos, as densidades continuam baixas, com altas condutividades, um valor local também baixo de 6,38, que caracteriza condutividades médias para rápidas. A partir de 6 começam a classe moderada para rápida de condutividade, quer dizer, não há uma restrição muito grande, e os macros já não têm o mesmo equilíbrio em relação à porosidade total, e isso acontece muito isso porque o valor de silt está subindo. Então, a mudança na característica textural induz a uma mudança na característica da porosidade, o tipo de poro que há nesses solos. Finalmente, dentro da província dos solos com regime hídrico funcional hidromórfico, temos os gleisolos, cores muito acinzentadas, definindo a presença da água nesses ambientes, mesmo que com ascensão e descensão em sazonalidades, mas há um ambiente de restrição, impondo restrição quanto à redução. Reparem que os teores de carbono estão muito mais elevados, já dando cores mais escuras para o horizonte superficial. E vamos ver as características destes solos. Reparem o teor de silt e argila. O teor de silt mantém praticamente o mesmo dos cambissolos, quer dizer, já são zonas que têm menor grau de evolução do que os latossolos que trabalhamos com 100, 120 gramas por quilo. Os solos menos desenvolvidos já começam aí na faixa de 20 de silt, e isso se deve à questão da proximidade da ascensão do freático continuamente, não promovendo o desenvolvimento desses solos. pH muito baixo, como era de se esperar. Agora, uma coisa muito importante,
observe os teores de carbono, já pela presença de água. Eu já me antecipo, e a professora Michele vai falar disso, há uma predisposição a uma funcionalidade ecológica vital. A presença do caráter hidromórfico já traduz uma tendência do solo a fazer uma coisa muito importante, é um processo muito importante, que é a imobilização de carbono. Se vocês estão lembrados, os latossolos sob uso estavam na faixa de 1,3 a 1,6, os latossolos aqui preservados estavam na faixa de 2, mas reparem que o carbono já foi a 4 ou 40 gramas por quilograma, 4% ou 40 gramas. Já traduzindo o potencial de imobilização de carbono. Isso é importante porque já pode dar um aumento de cargas no solo, e a gente está vendo lá, a CTC já subiu, já não é mais uma CTC de um latossolo com 8, 9, já está indo quase que a 12. Ainda é baixo, mas já é alguma coisa, já está com potencial para fazer tamponamento iônico na paisagem, que é uma coisa, além de estar favorecendo a imobilização de carbono. Hoje nós estamos com um problema discutindo os efeitos da depressão da camada de ozônio ou do efeito estufa, dos gases, dos óxidos nitrosos, do metano. Então nós já temos uma coisa, uma particularidade muito, muito importante. Há uma imobilização de carbono, então toda essa, nós faremos uma discussão um pouco mais à frente. Tá, as características químicas ainda são, a CTC ainda é baixa, no sul os nossos gleisolos, eles partem para CTCs variantes de 15 a 22, aqui é um gleisolo de clima tropical, então é uns 12 centimol, mas já é alguma coisa. Muito pobre, quimicamente muito pobre. E eu queria chamar a atenção aqui para as densidades. Densidades baixíssimas. 0,5 de densidade. Quando se fala 0,5 kg por decímetro cúbico, já está se manifestando o efeito da matéria orgânica. Então, baixa completa. A matéria orgânica ela é muito porosa, então ela diminui a densidade do solo e ela é um agente estruturador. Então, essa densidade é muito desejável. Você tem não tendo a presença de lençol freático, você tem trocas gasosas com substanciais, mas a água não está passando no horizonte superficial. Então, isso nós temos que repetir mais vezes, porque não combina com a densidade muito baixa, não combina estar passando tão pouca água. Mesmo em subsuperfície, nós temos densidades baixas, mas as condutividades estão de 4 centímetros/hora a 8, 9, são baixas a moderadamente rápidas. Não era de se esperar com densidades tão baixas. A macroporosidade justifica em parte, porque são solos altamente porosos, mas com muito pouco macroporo, o que poderia, em parte, estar justificando a perda dessa condutância hídrica do solo.